O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, disse em conversa com jornalistas que é contrário às parcerias público-privadas para a construção, reforma e privatização da gestão dos presídios do país. Silvio Almeida também avaliou que a medida é conflitante com as políticas públicas do governo federal e que há uma discussão interna para que a possibilidade de financiamento pelo BNDES seja revista. Segundo o ministro, a privatização, seja de prisões ou de unidades do socioeducativo, abre espaço para a infiltração do crime organizado. Além disso, Silvio Almeida disse que o sistema carcerário brasileiro ainda sofre com o que ele chamou de reflexo das torturas da ditadura militar nas prisões do país. Prisões mostram reflexos de casas de tortura da ditadura. Essa foi a frase de Silvio Almeida. Vamos ao Rio de Janeiro, começar hoje com o Roberto Mota. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. É tema importante para a gente refletir com o nosso público. O ministro Silvio Almeida se posicionando contra a privatização dos presídios, dizendo que esse modelo poderá virar um grande negócio, mas acabar havendo a infiltração do crime organizado. Mas a pergunta que fica é: o sistema penitenciário atualmente já não está contaminado pelo crime organizado? Pois é, Daniel, você estragou a abertura do meu comentário. Boa noite para você, boa noite para nossos colegas, meus colegas de bancada, nossa querida audiência. Olha, a realidade que eu conheço é justamente ao contrário. A absoluta maioria dos presídios do Brasil hoje não é privatizada. São presídios controlados pelo Estado, no papel, porque, na verdade, a absoluta maioria dos presídios estaduais, pelo menos, são controlados por facções criminosas. Essa é uma prática que foi criada, até onde eu sei, aqui no Rio de Janeiro. Foi uma inovação do Rio de Janeiro. Foi criada por uma socióloga que foi secretária de administração penitenciária de um governo aqui do Rio há muito tempo, que ficou tristemente famoso. Isso é a regra. No meu livro A Construção da Maldade, eu cito a declaração de um promotor de justiça sobre o Presídio Central de Porto Alegre. O promotor diz... Ô Mota, eu vou ter que interromper o seu raciocínio, porque houve um congelamento da sua imagem. O áudio está perfeito, sua imagem congelou, então a gente só vai reconectar contigo, melhorar essa conexão. Você já conclui o seu raciocínio. Enquanto isso, a gente chama o José Maria Trindade em Brasília, que também vai trazer sua percepção sobre essas falas do ministro Silvio Almeida. Ô Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você. Também queria pedir naturalmente suas considerações para essa avaliação do ministro acerca da privatização dos presídios, dizendo que isso abriria espaço para o crime organizado. Esse debate é antigo, viu? A raciocínio para todo lado. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você, que sempre está aqui nos Pingos nos Is. Isto é, sim, muito importante para nós que temos aqui esse dever de te levar um bom produto. Olha, esse debate sobre PPPs nos presídios, ou privatização dos presídios, é antigo no Congresso Nacional. Já houve tentativas de se votar uma lei e é preciso regulamentar se houver qualquer iniciativa nesse sentido. E veja bem, lá atrás, o argumento para evitar é o seguinte: se há a privatização dos presídios, há um perigo dos ricos presos ficarem em melhores instalações e poderia formar um hotel de luxo para criminosos. E aí, criminosos ricos que nunca chegaram às prisões. Eu vi durante a Lava Jato e logo a Lava Jato foi simplesmente anulada, né? A cada dia uma decisão e uma investigação da Lava Jato é anulada. Mas a ideia não é nem privatizar, né? Não é nem definir que o Estado paga X ou não paga nada, e existem várias ideias. E esses presídios aproveitariam a mão de obra dos presos, e os presos se pagariam e o Estado ficaria livre de gastos, e quem fizesse o presídio lucraria com o trabalho dos presos. Este é o melhor dos mundos. Não pensem que todos os presos querem ficar sem fazer nada. Não. Quando há a possibilidade de um preso trabalhar, me dizem os profissionais da área de execuções penais,
há uma fila e uma briga na tentativa de trabalhar. Mas, ficando cabeça vazia, aí vira oficina do diabo. O certo é o seguinte, eu detesto essa história de proibir um debate. Tem sim que abrir o debate e ver uma PPP desde que o Estado, a Justiça, tenha o comando do presídio e o juiz da vara de execuções penais possa definir até onde pode ir o diretor de um presídio privado e até onde ele pode beneficiar ou não um preso, um sentenciado, né? Mas, de qualquer maneira, é um assunto bom, sim, a ser discutido e não tem essa, não. Se houver a fiscalização do Estado, pode sim terceirizar tudo, mas esta é uma área que não há como privatizar totalmente. O Estado tem que tomar conta. Isso não é possível, isso não é estatal. Uma prisão não é uma estatal que pode ser simplesmente privatizada. Então veja que existem vários ângulos para analisar este setor e existem também várias respostas. Discussão sobre privatização de presídios, ministro Silvio Almeida se colocando contra essa ideia. Vamos retomar com o Roberto Mota. Mota, talvez seja melhor voltarmos do início, só recapitulando. O ministro entende que pode haver a infiltração do crime organizado nesse modelo privatizado de presídios. Você é contrário, né? Daniel, infiltração do crime organizado, a gente não pode dizer nem que é o que acontece hoje. Na verdade, hoje o crime organizado domina os presídios do Brasil. Tá? Estou me referindo aos presídios estaduais, que são a grande maioria. Eles são controlados por facções criminosas. Essa é uma prática que começou aqui no Rio de Janeiro, foi uma inovação trazida por uma socióloga que era secretária de administração penitenciária aqui no Rio de Janeiro há muito tempo. No meu livro, A Construção da Maldade, eu cito vários exemplos, entre eles o do Presídio Central de Porto Alegre. Lá no meu livro tem uma citação do promotor de justiça Bruno Carpes. O promotor diz o seguinte: o que não é dito à sociedade diz respeito ao acordo vigente no presídio, como na grande maioria dos estabelecimentos prisionais brasileiros, a fim de evitar rebeliões, motins, mortes e, consequentemente, crise política, entregaram-se completamente as galerias da prisão para cada facção criminosa, com as celas completamente abertas, sem grades, possibilitando o livre trânsito de detentos. Essa é a realidade de hoje. Então, eu não sei em que mundo paralelo uma privatização de presídios possibilitaria a infiltração do crime organizado. Na verdade, eu visitei o que, até onde eu sei, é o único presídio brasileiro administrado através de uma PPP. Eu fui lá. Ele fica na região metropolitana de Minas Gerais, no município de Ribeirão das Neves. É um presídio modelo, organizado, limpo, com excelentes condições, onde não entram drogas nem armas. Eu visitei a oficina onde os presos trabalham. Eu visitei a ala dedicada a visitas íntimas, onde as celas parecem quartos de motel. Eu vi o centro médico e o consultório de dentista, que deixariam muito trabalhador honesto com inveja, porque ele não tem acesso a isso. O que abre espaço para o crime organizado é a incompetência do Estado e a insistência em colocar ideologia na segurança pública. Para encerrar o meu comentário, eu só queria lembrar que trabalho de preso não tem nada a ver com privatização. Nada a ver. Já existe regulamentação hoje para isso. Não precisa de regulamentação nova. Eu visitei também uma outra cadeia em Indaial, em Santa Catarina, é do Estado. Lá também os presos trabalham. Lá também não entram drogas nem armas. Lá o resultado do trabalho dos presos é economizado. Eles recebem um salário, 80% desse dinheiro fica guardado e eles recebem quando saem da prisão para começar uma vida nova. Não precisa reinventar a roda. Basta deixar a ideologia de lado e fazer o que funciona. Agora vamos chamar o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, boa noite a você. As falas do ministro Silvio Costa sobre privatização de presídios, ele se diz
contrária à ideia por conta da possível infiltração do crime organizado. Suas considerações. Boa noite, Caniato, boa noite, Zé Maria, Mota, e boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha, essa declaração, ela naturalmente vem de alguém que não faz uma avaliação mais profunda, não sobre a situação atual dos presídios brasileiros, porque isso, de uma certa forma, há muito tempo, há vários e vários anos, algumas décadas, isso é noticiado, a gente sempre tem ali uma informação, uma cena horrorosa, absurda, que mostra como a situação de vida dentro das prisões é degradada e, pior do que isso, como a situação dentro das prisões é completamente controlada pelo crime, não é, infelizmente, pelas forças de segurança que não têm as estruturas, as ferramentas necessárias para ter total controle sobre os presos. Então, essa manifestação do ministro, ela se dá do ponto de vista ideológico. E como uma manifestação ideológica, ela não tem absolutamente qualquer conexão com a realidade, nem com a realidade que nós enxergamos e nem com a realidade da solução para o problema que temos. E aí eu vou aqui ousar discordar do meu querido Zé Maria, porque esse monopólio, Zé, ele é do Estado, sempre foi do Estado, e o desastre que temos hoje no nosso sistema prisional se deve ao Estado. Por que nós, como sociedade, temos que continuar submetidos a algo que simplesmente não funciona? Aliás, pior do que não funcionar, nós temos nos presídios brasileiros uma escola do crime que afeta toda a sociedade. Por que nós temos que tolerar isso? Como se esperássemos deste governo que nada faz para resolver o problema, a solução. Essa solução não virá assim. A discussão sobre privatização de presídios, ela tem como base adotar um sistema onde as regras estão bem estabelecidas, estão claras, e aí existe alguém com um interesse objetivo que aquilo funcione para poder faturar. Sim, a privatização de presídios supõe uma remuneração adequada para aqueles que assumem esta dura responsabilidade de fazer um presídio funcionar de forma que o preso tenha a vida de preso, que o policial tenha a estrutura necessária para executar o seu trabalho em segurança, para garantir que marginais encarcerados não continuem sendo marginais e comandando o crime que assola a sociedade brasileira, como hoje acontece. Nós precisamos de um freio de arrumação muito duro no sistema carcerário brasileiro. E, na minha opinião, a privatização, a operação privada por gente profissional que entende que isso não é uma aventura. Presídios privados existem em vários lugares do mundo. Inclusive, eu sou a favor que a gente terceirize os presídios com países que tratam isso de forma séria, para que a gente pegue esses marginais que a gente considera irrecuperáveis, porque têm uma vida no crime, cometeram as maiores barbaridades em termos de tortura, de assassinatos cruéis, destruir o que está à sua volta para ter interesse ali financeiro, de controle do tráfico de armas, e assim vai. Essas pessoas deviam ir cumprir pena em países que levam isso a sério. Vamos fazer um acordo com a Indonésia, onde tráfico de drogas é punido com pena de morte, onde preso leva a vida de preso, acabar com essa esculhambação de presos com celular. Isso é inaceitável, gente. Pelo amor de Deus, cadê a nossa condição de se indignar diante do absurdo que é um preso dentro da prisão falando no celular? Então, se a gente não levar isso com a indignação e a seriedade necessária, a gente vai cair nessa conversa mole, nesse papo furado que a gente está ouvindo de um representante do governo. Realmente lamentável. Há uma discordância aí entre o Beraldo e o Zé Maria sobre privatização de presídios. Zé, sua vez. O Beraldo está querendo privatizar o preso. Eu não consigo olhar com essa violência toda, com esse ódio todo, porque eu sou consciente de que nem todo preso é igual a todo preso, né?
Existem presos absurdamente psicopatas e que não podem nem ficar com outros presos. Existem presos que, se soltos, cometerão os mesmos crimes de sempre, né? Existem presos eventuais. E é por isso que existe justiça, Beraldo. E existem penas, existem condenações de 1 ano, 2 anos, 3 anos. A lei define exatamente o patamar de cada um, até 8 anos. É possível um processo mais fácil em liberdade condicional, não liberdade condicional que não existe, mas semiaberto, com direito a trabalho e assim por diante. Então não dá para tratar assim, todo preso, aí pega e pá, não dá para crucificar todos, né? A ideia do Brasil é de recuperação. Recupera sim, pouquíssimos, mas recupera sim. Agora, isso aí é um debate. Agora, o debate de privatizar o preso, eu não tenho nem ideia de como é que isso vai acontecer. Se o Estado, que é o Estado, não está dando conta, imagine a iniciativa privada. Te ensinar uma coisa aqui, Beraldo. Transporte coletivo é privatizado. Você já andou de ônibus para ver onde é? Não precisa ser em São Paulo, qualquer cidade. Então não é um remédio 100% eficaz. Beraldo, sabe por que Mota. Não é? Sabe por que não é, Zé? Porque as empresas de ônibus, sobretudo nas grandes cidades, vivem de mamar as tetas do Estado. Escândalos no Rio de Janeiro, em São Paulo. Quando há tarifa zero, como tem em Salvador, por exemplo, quem é que está pagando a conta da empresa privada? Sim, mamando na teta do governo. Aí é fácil ser iniciativa privada. Quando a gente está nesta situação onde a empresa privada faz parceria com o Estado para entrar no esquema da política populista, realmente é um problema. Agora, quando você presta um serviço de prisão privada, é diferente. Espera-se que não haja esse tipo de politicagem para que uma empresa possa colocar o preso na condição de preso, Zé. Porque sabe o que me deixa indignado? É meu pai que, aos 75 anos de idade, atendeu uma ligação na madrugada, simulando a voz do meu irmão, e meu pai saiu para o subúrbio do Rio dar dinheiro a um vagabundo desse, a gangue de um vagabundo desse que estava preso, imaginando que meu irmão estava sequestrado. Isso é que me tira do sério. Porque não me importa se esse sujeito estava lá por uma pena de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Este marginal estava lá passando o golpe de dentro da prisão com celular. Que é isso? Que humilhação é essa ao sistema carcerário brasileiro? Aonde um preso fica com o celular dando golpe em pessoas de bem, tirando o sossego e a paz de uma pessoa de idade, assim como a mãe do Mota já passou por isso, e quantas pessoas ainda passam por isso. Isso me deixa indignado. Isso para mim é uma vergonha. É a demonstração clara de que o Estado brasileiro é absolutamente incompetente para lidar com o sistema carcerário que temos hoje. Então, que se privatize, que o preso marginal condenado fique num sistema de prisão onde ele seja tratado como prisão e não tenha celular para fazer golpe nos outros, não. Antes do Mota, você quer responder rapidamente, Zé Maria? Depois eu passo para o Roberto Mota. Sim, eu entendo o rancor dele, desse que aplicou o golpe no pai dele, que aplicou o golpe na mãe do Mota e aplica todos os dias, inclusive comigo. Eu sei do seu rancor desse que fez isso. Agora, o rancor não pode se estender aos profissionais da Polícia Penal, aos juízes da Vara de Execuções Penais. E quando você privatiza, é o que você defende, você privatiza e pronto. Como é que é isso? Você privatiza, condena alguém, entrega para uma empresa privada, fazer o quê com esse cidadão? Fazer o quê? Se uma empresa privada não está dando conta de dar emprego para o cidadão comum. E eu concordo que no Brasil a legislação é extremamente dócil com bandidos perigosos, com pessoas irrecuperáveis. Isso que o Mota falou do centro médico que dá inveja no trabalhador, eu já falei aqui, inclusive sobre o Arnaldo Faria de Sá, que sempre levava o menu das prisões, que dá inveja em qualquer trabalhador, com alimentação farta, 5 alimentações por dia, coisas que o brasileiro real não tem, né? Tudo isso sim. Agora, privatizar, como é que... eu disse no início que é preciso discutir uma maneira de fazer uma gestão compactuada, né? Uma PPP que dá certo.
Agora, privatizar, eu tenho dificuldade de entender como é que seria isso. O Mota vai trazer... Debate aberto. O Mota vai trazer alguma colaboração que me parece que vai na contramão do que disse o Zé Maria, né, Mota? Não sei. Eu vou trazer algumas ponderações. O Zé fez um comentário aqui respondendo ao Beraldo. O Zé disse: eu não consigo olhar com esse ódio todo. Não é ódio, Zé. É o reconhecimento de uma ameaça que paira sobre nossas cabeças todos os dias. Não se trata de ódio. Se trata de ter respeito, consideração, amor por aquelas pessoas que nos são caras e que têm os seus direitos, a sua paz, roubados de forma covarde. Nós temos o direito de dizer, sim, que essas pessoas têm que ser severamente punidas. Isso não é ódio. Eu não tenho o direito de me indignar contra uma coisa dessa que aconteceu com a minha família, né? Você disse também, Zé. Mas você sabe que não são todos iguais. Não, então, eu vou chegar nessa outra frase sua. Nem todo preso é igual a outro preso. Nós sabemos disso. Cada ser humano tem a sua individualidade. Alguns criminosos mudam de vida, eles se reabilitam. A grande maioria não, Zé. É estatisticamente comprovado. Está no meu livro. A grande maioria dos presos reincide, porque eles são criminosos profissionais. No Brasil, para você ser preso, você tem que fazer muita besteira repetidamente. Então, você disse também que a ideia do Brasil... A reincidência fica em 45%, é isso, Mota? Não. A reincidência é 45%. Brasil, o estudo que eu conheço, o único estudo científico que eu conheço é do professor Peri Chiquida, que aponta um índice maior do que 60%. O estudo científico está disponível na internet. Você falou também, Zé, que a ideia do Brasil é de recuperação do preso. Não é. A ideia do Brasil é soltar o preso. Não existe... O aparato legal né? Soltar. Soltar, bota na rua. Bota na rua, mas o que o preso está fazendo na rua? Não, aí a resposta que você vai ouvir é o seguinte: a gente não tem como controlar. A gente não tem como verificar se o preso que está na saidinha está assaltando, está fazendo alguma coisa. Tá? Essa sua comparação do Estado, eu não achei boa. Tá? Você deu como exemplo o sistema de ônibus. As concessões de ônibus são um cartel, Zé. Em todas as cidades que eu conheço, a turma que ganha as concessões de ônibus é um cartel. Ganha porque aquelas concessões, a licitação para concessão, é justamente armada para aqueles grupinhos. Tá? Eu já tive a oportunidade de estudar esse troço. É um absurdo em cima de absurdo. Agora, vamos voltar para a prisão, né? Diz aí quais são os grupos que fraudam licitações de ônibus. Zé, eu acho que o tema aqui não é esse e eu não vou entrar por essa seara.